Olha, eu tenho na linha conosco para conversar aqui conosco, é o Cássio Murilo, e ele vai trazer aqui uma informação para a gente, que é o seminário estadual da CNB, Construindo o Novo Brasil, não é isso? É a tendência do Partido dos Trabalhadores. Vai acontecer aqui com as presenças do candidato à presidência nacional do PT e, claro, o quadro político da CNB Nacional, Edil Silva, né, que vai estar presente, e outras autoridades também, e ele vai conversar conosco. Cássio, bom dia, obrigada por participar aqui do Jornal da Fã. Bom dia, Magda. Bom dia, Magda Santana. Bom dia aos ouvintes, né, desse prestigiadíssimo programa matinal, que eu sempre faço questão de escutar. Bom dia aos trabalhadores da comunicação que estão no estúdio ou fora dele, Magda. De fato, nós vamos enfrentar agora, em julho, o PED, o processo de eleição direta do PT. Então, é natural que as correntes que formam o Partido dos Trabalhadores sejam um momento de organização, momento de reflexão, de debates internos, de debates intensos. Então, nós estamos, nesse momento, nessa perspectiva de fazermos um bom debate com a militância, trazendo o nosso candidato nacional presidente do partido, o Edinho, ele que foi prefeito de Araraquara, fez uma gestão exemplar, não é? E a nossa expectativa é essa, é preparar o partido para o próximo período. Lembrando que nós tivemos e nós estamos ainda sobre uma ameaça que tenta fragilizar a nossa democracia, as instituições, né? E é uma ameaça uma ameaça reacionária, de ultradireita, né? A exemplo do que tem acontecido no mundo. Então, isso nos preocupa. Das nossas grandes preocupações, além de apoiarmos a reeleição desse projeto que tem dado certo no Brasil, é o enfrentamento do fascismo. Então, é um pouco isso que nós vamos ter, né? Nós vamos ter também aqui conosco o Everaldo Anunciação, que é o vice-presidente nacional do PT, né, os deputados federais Josias Gomes e Paulão, e a presença fundamental do nosso ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo. É isso. Ô Cássio, é bem interessante o que a gente aqui sempre observa como é uma prática, né, do Partido dos Trabalhadores, esse tipo de discussão, né, onde envolve e gera, claro, sempre é aquela história, quando diz assim, é ali que se lava a roupa suja, é ali que se discute, porque são muitas tendências, e aí isso é muito interessante, porque é um fortalecimento, né, uma educação que se tem de cidadania também, né, e de responsabilidade, eu acho, que com a defesa da democracia e fortalecimento de partidos. E no caso de um partido como é o Partido dos Trabalhadores, essa característica deve ser sempre enaltecida, esse tipo de atuação. Como eu disse, é um exercício mesmo de formação de cidadania, eu acho, né, junto até a população. E para quem não acompanha, para saber que isso existe. São várias correntes e muitas discussões, e muito interessante o que vocês estão fazendo e trazendo aí autoridades dentro do partido bastante conhecidas. E você falou, e nessa discussão aí, o que vocês estão procurando é discutir rumos do partido. E é o partido que está no comando hoje da nação brasileira, né? De volta com o presidente Lula, e como você disse, que teve uma posse ameaçada, que ainda, de certa forma, paira, né, no ar, ainda sempre alguma ameaça, a polarização. Como é que o partido, amanhã vocês vão estar fazendo essas discussões, e como tem buscado se fortalecer junto, porque ao mesmo tempo você enfrenta aí uma certa... A pesquisa toda hora está mostrando, né, de insatisfação, às vezes, com inflação, preço do ovo, preço da carne, promessas do presidente de campanha, coisas que a população vem cobrando e que tem expectativa. Por outro lado, você tem que é muito natural, quem está na oposição está cobrando e mostrando problemas. Como está administrar tudo isso? Como para poder
vamos dizer, se fortalecer mesmo junto à população e à sociedade, que assim, essa foi a escolha certa que fizemos nas últimas eleições? Olha, Magda, não é à toa que você é uma das mais importantes comunicadoras que nós temos no Estado, que coloca questões que são centrais. Parece que você estava pensando junto conosco esse seminário. Muito obrigado pela pergunta inteligente. De fato, você está certa, veja, nós temos um governo que veja, é muito mais fácil você construir do zero que construir sobre o escombro, reconstruir sobre os escombros. Então, nesses primeiros anos, temos muitas entregas no governo, em todas as áreas. Olha, para você ter uma ideia, nós tiramos 20, quase 25 milhões de pessoas da fome, né, da pobreza extrema. Nós temos uma política de fortalecimento do salário mínimo, um país que teve um crescimento econômico acima das expectativas, um dos que mais cresceram no mundo nesse último período, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa retomada do prestígio e da liderança internacional, sobretudo na área ambiental. Nós temos aí um crescimento de renda superior a quase 12% chegando, né? A renda dos mais pobres chegando mesmo a crescer quase 40%. E, no entanto, essa sensação, não é, de que nós vivemos um mundo, nós vivemos num país pior que os anos que nos antecederam aí, os anos que eu prefiro chamar de um presidente inominável. E essa é uma sensação, ela não é à toa, ela é provocada. É claro que nós não vivemos ainda num país completamente reconstruído, mas têm sido entregas muito fortes em todos os cenários, como eu falei, inclusive por esses dados que eu acabo de passar. É óbvio que essa sensação ela tem um elemento real, né? A nossa preocupação é exatamente, inclusive, discutirmos como ter uma comunicação mais efetiva. Você sabe melhor que ninguém que a comunicação hoje sempre foi, na verdade, um elemento central, não é? Numa política pública, porque você não pode só, por exemplo, diminuir a taxa. Veja, nós temos uma taxa de desemprego extremamente baixa hoje, em contraste com o que nós tínhamos há 4, 5 anos. Então, esse é um dos desafios, né? Esse é um dos desafios. Fazer a defesa intransigente da democracia como o único caminho possível para a civilização, para esse povo que historicamente foi tão sofrido, fora do orçamento a maior parte do tempo, né? Então, um governo que se propõe democrático é um governo que tem que assimilar e entender o que está acontecendo no cenário, agora agir concretamente. Então, concretamente, nós temos enfrentado o desafio, não é? É Sobretudo de verdade. reconstrução das políticas públicas. Uhum. Né? Você tem ideia mesmo, na própria área ambiental, problemas gravíssimos. Houve um quase apagamento que queria se destruir, por exemplo, instituições como o IBAMA, uma das mais importantes não é só do Brasil, mas do mundo, no combate, não é, no combate a uma agenda negacionista. Então, veja, para nós é central esse debate. A gente precisa melhorar ainda mais, eu não tenho dúvida, né? A gente precisa, veja, essa desoneração do INSS tem que contar também com o apoio de outros entes federativos, né, do governo do Estado, né? E alguns setores ainda são muito resistentes a isso, né? E é Eles viram isso, uma e declaração Cássio, recente. é verdade. E você tem razão, porque é aquela história, é necessário mesmo essa somação de esforços e não ficar só no discurso. Aqueles que são do discurso do quanto pior, melhor, que às vezes é um discurso muito maquiado, né? De dizer que eu apoio isso e aquilo, mas na hora da prática não chega junto para dar a sua parcela de contribuição. Cássio, veja só, eu estou aqui que a gente está com um tempo muitíssimo apertado. Conversar com você é maravilhoso. E aí, eu tenho certeza que a gente vai combinar
vou ver até com o Narciso, com a produção, e já o Narciso de volta na semana que vem, para que você possa vir, né, para de repente, não sei, de alguma forma participar No com mais estúdio. tempo aqui no estúdio, exatamente, para que aí tanto possa fazer um balanço de como foi o seminário, de abordar todos esses temas. Chegou aqui mensagem, mas infelizmente a gente não tem nem como, mas eu estou com o intervalo aqui enforcado. Quero te agradecer e só reforçando que você reforce que é amanhã, né, o evento, o seminário, e já te agradecendo mesmo a gentileza de participar conosco, e já fica o compromisso de você estar aqui com a gente para fazer uma avaliação do evento, tá certo? Olha, quem agradece sou eu. Parabéns, viu? Parabéns pelo seu perfil. Deixa um abraço para o Narciso, eu gosto muito. Ouço vocês todos os dias, me sinto mais informado e só queria enfatizar isso. Esse é um momento de reorganização, nós vamos fazer uma disputa. O Partido dos Trabalhadores é um partido que sempre fez as suas disputas, não é? Internas. Como você mesmo falou, isso contribui, inclusive, para a Isso. formação política, para a cidadania, né? Então, a gente convida, né, os petistas identificados com essa corrente que tem ajudado a não só a construir o Partido dos Trabalhadores, mas colocar o Aham. seu DNA, né, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós temos essa referência Esse que é é o. o ministro Márcio, Aham. que incorporou, Maria, isso é muito importante. A gente Eu veja só pela estou com o primeira tempo vez na história. apertado, Cássio. Eu peço Tá, muito olha, desculpas a você. desculpa, eu falo É desculpa, porque mas o assunto enfim, é mas eu deixar um palpitante. abraço para vocês. A gente Obrigada. conversa no próximo momento. Com certeza mesmo, esse bate-papo vai acontecer aqui nos estúdios. Grande abraço ao Cássio, por trazer essas informações. Seminário Estadual do CNB, da CNB, que acontece amanhã com diversas autoridades do Partido dos Trabalhadores.